Pessoal, vamos aprender aqui então algumas das principais linhas da abertura francesa. A gente vai se concentrar nesse vídeo na variante do avanço. Então, a defesa francesa, ela é jogada contra o peão do rei aqui, quando as brancas jogam E4. Então, na defesa francesa, aqui as pretas vão jogar E6, D4, D5 e E5 pelas brancas. Aqui chega no primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção. Quando as brancas jogam E5 e fica essa estrutura aqui, com esses 4 peões aqui com o centro bloqueado, a gente tem a variante do avanço. Nesse ponto aqui as pretas têm duas opções de ruptura, né, desse centro, porque você não pode deixar as brancas estabilizarem esse centro. Se elas estabilizarem o centro, que você não consiga mais nenhuma ruptura, elas vão ir te esmagando aos pouquinhos até o final do jogo. Então, na defesa francesa, o principal objetivo aqui da abertura é destruir o centro das brancas. E você consegue isso com jogando C5 e F6 no momento certo, né? C5 sempre você vai jogar, e F6 você tem que esperar o momento certo aqui para jogar e romper o centro. Então, quando chega aqui na variante do avanço, as pretas já vão jogar C5, que é a primeira ruptura, e a resposta comum aqui das brancas é jogar C3, para manter essa estrutura de peões fortes aqui no centro das brancas. Se elas não jogam C3 direto aqui, você já toma esse peão aqui das brancas, porque você já destruiu metade do centro delas. Então essa é uma das primeiras regrinhas da defesa francesa aqui na variante do avanço. Elas jogando aqui C3, então você vai jogar cavalo F3, está desenvolvendo uma peça e continua botando pressão no peão de D4. E a principal linha aqui é cavalo F3, porque elas estão desenvolvendo uma das peças e também estão defendendo o peão que você está atacando. Aqui, nesse momento, você pode continuar, por exemplo, com dama B6, que você continuaria atacando o peão aqui, mas pelos estudos que eu fiz recentemente, os grandes mestres eles têm recomendado que se desenvolva primeiro o bispo, por duas razões principais. A primeira é que você algumas vezes vai querer jogar essa dama aqui em C7 e atacar esse peão aqui, né? Depois que você joga o F6 aqui e retoma em E5, e as brancas também as brancas retomam em E5 também, não faz muito sentido você ter essa dama em B6, porque você não vai mais ter o peão de D4 para atacar, então você vai querer desenvolver a tua dama para D7. Então esse é um dos motivos. E também tem a questão que quando você desenvolve esse bispo para D7, você já abre a coluna aqui para a tua torre atacar, né? Porque algumas vezes depois da tomada desse peão aqui, as brancas vão retomar com o peão DC e essa coluna vai ficar aberta, então você já pode jogar a torre aqui para jogar pela coluna C. Então o movimento recomendado é jogar aqui bispo D7. Aqui é onde a gente acaba chegando na maioria das vezes na variante do avanço. Quando você fica com essa configuração aqui, as brancas têm 3 principais opções, que é jogar peão A3, bispo D3 ou bispo E2. O A3 aqui ele já é considerado um erro. Já é considerado um erro, porque as brancas elas estão negligenciando o desenvolvimento das peças, elas estão perdendo tempo aqui. E nessa configuração, sempre que for jogado A3 aqui, aí sim você já vai para a segunda ruptura das pretas, que é jogar F6.
quando as brancas elas desenvolvem o bispo ali, fica um pouco perigoso, porque elas já estão desenvolvendo as peças, já estão colocando em atividade, então fica mais perigoso você abrir aqui a ala do rei. Mas aqui, como elas negligenciaram esse desenvolvimento das peças, você já pode jogar A3. Como elas já jogaram A3 negligenciando o movimento das peças, você já pode jogar F6. E se você jogar F6, elas vão ter 3 principais jogadas aqui, que é retomar esse peão aqui, né, fazer E por F6, jogar bispo D3, né, desenvolvendo o bispo agora, ou jogar B3, que é jogar B4 aqui, que é o motivo delas terem jogado A3. Elas jogam A3 para preparar esse peão aqui em B4. Se elas retomarem ali, você vai desenvolver o cavalo aqui e nos próximos movimentos você está bem tranquilo. Como elas negligenciaram o desenvolvimento, você vai desenvolver o teu bispo ali, fazer roque pequeno e dar seguimento no teu jogo. Mas não é a principal linha das brancas aqui. Dificilmente vai ter essa captura, porque elas estão prejudicando o próprio centro, que justamente é o nosso objetivo, tentar acabar com o centro das pretas. Se elas jogam aqui B4, que é o movimento que elas prepararam com A3, aqui você já tem uma outra regrinha nas francesas, que você vai jogar, que quando você joga o F6 e você pode tomar em E5 ali, se o oponente tomar de novo em E5, você troca o máximo que você puder na casa de E5. Então, por exemplo, aqui poderia seguir com a retomada com o cavalo, você troca o cavalo também e vai deixar esse peão isolado aqui em D5. E daí é que a gente consegue perceber por que do desenvolvimento do bispo em D7 aqui aquela hora. Porque agora não faz mais sentido a nossa dama estar em B6, né? Não tem mais esse peão aqui para ela atacar. Então agora a gente consegue perceber que o movimento natural aqui é dama C7 para atacar esse peão em E5. E depois desse movimento você pode seguir com o roque grande e você vai atacar aqui com essa torre pela coluna F que já está aberto. Então agora a gente consegue entender a justificativa do porquê a recomendação daquele desenvolvimento do bispo aqui para D7 primeiro, antes de jogar a dama B6. E outra possibilidade é que ao invés deles retomarem com o cavalo, eles podem retomar somente de peão ali. As brancas podem tomar de peão, e aqui você também vai jogar, nesse caso, dama C7 para botar pressão nesse peão aqui. E aqui tem uma linha também de sacrifício de peça, que é quando as brancas jogam B5 atacando o cavalo. Aqui a linha que você pode jogar é fazer cavalo por D4. As brancas vão retomar o cavalo e você toma com o peão de E. E a ideia aqui é você ir avançando esses peões aqui, que você vai ficar com um centro muito forte aqui. Então é difícil das brancas conseguirem jogar contra esse teu centro aqui. Então essas foram as principais linhas ali quando a branca joga A3 e tem essa ruptura temática ali com o peão em F6. Outra linha possível aqui é uma linha do gambito que as brancas jogam, que é bispo D3. Quando as brancas jogam esse bispo D3 aqui, aí sim você já pode fazer
tomada do peão de C4, porque aqui o desenvolvimento desse bispo, ele bloqueia a defesa do peão. Então você já pode fazer essa tomada do peão ali, as brancas vão retomar, e aqui sim você joga dama B6, né? Porque agora faz sentido a gente fazer esse lance, porque a gente sabe que a dama vai focar em atacar o peão de D4 agora. Aqui as brancas jogam o roque nessa linha do gambito. Você vai fazer cavalo por D4. As brancas vão retomar com cavalo e você vai retomar de dama. E aqui o movimento principal das brancas é jogar cavalo C3. E a recomendação aqui é que você jogue peão A6 e evite a tomada imediata já desse peão aqui. Porque as brancas podem ter alguns truques com o cavalo aqui nessa casa. Então você joga o peão A6 já para controlar a casa B5 e evitar que o cavalo dê esses pulos aqui. E não aceita esse segundo peão aqui que elas estão oferecendo. E aqui o lance principal, então, né, sem dúvida nenhuma para as brancas, é jogar bispo E2, porque elas mantêm a dama defendendo aqui o peão em D4, então não tem essa linha do gambito, né, que teria com o bispo em D3. E aqui eu peguei um jogo modelo para a gente analisar, que é do GM Shirov contra o GM Shabalov. Então, quando as brancas jogam aqui bispo E2, você vai jogar vai desenvolver o teu cavalo aqui para E7, com a ideia de jogar ele aqui em F5 na próxima e continuar atacando esse peão aqui em D4. Futuramente o lance de desenvolvimento vai ser dama em B6 aqui, porque agora a gente sabe que a dama vai ficar melhor nessa casa para atacar o peão em D4. E você não precisa ter medo das brancas fazerem esse lance aqui, peão G4 atacando o teu cavalo aqui, porque isso aqui vai enfraquecer a estrutura de peões delas, e elas provavelmente vão rocar curto aqui, então isso também vai prejudicar o jogo das brancas. Então pode jogar sem medo aqui cavalo F5. A gente vai analisar uma partida aqui em que foi jogado esse lance e que as pretas ficaram bem melhores aqui nessa abertura. Aqui segue a mesma ideia sempre, né? Se você jogar o cavalo E7 e as brancas tomarem o peão em C5, elas já prejudicaram o centro delas, como eu falei. Então é só você ter isso em mente, né? Focar na questão do centro nessa abertura, que os planos vão ficar tranquilos de você visualizar, né? Aqui, como elas fazem essa captura, como elas capturaram o peão, esse cavalo não faz mais sentido ele ir para F5, porque agora não tem mais o que ele atacar aqui. Então você joga cavalo G6 e agora você já vai ter um ataque duplo aqui nesse peão. Esse bispo também já está atacando esse peão. É só você seguir o plano de destruir o centro das brancas. A dama já pode vir para C7 aqui, botar mais pressão nesse peão. Então é bem tranquilo. Mas como eu falei, aqui as brancas elas estão ajudando a estratégia das pretas, que é destruir o centro. Então dificilmente esse lance vai ser jogado. Aqui o lance comum é jogar cavalo A3. E aqui tem uma outra regra nessa variante do avanço. Quando as brancas jogam cavalo A3, elas não permitem mais que o cavalo venha para essa casa aqui. Então sempre que elas jogarem cavalo A3, você imediatamente se já toma esse peão aqui. Elas vão fazer a retomada, mas agora o
cavalo não tem mais a casa de C3 para vir, ele já está fora de jogo. Então aqui o jogo seguiria com cavalo F5, né, botando pressão aqui nesse peão, como a gente já tinha visto anteriormente. Também já vai abrir essa diagonal aqui atacando esse cavalo. As brancas vão puxar o cavalo para C2 para manter a defesa aqui também desse peão em D4. E aqui você vai jogar a dama B6, né? Voltando naquela ideia de que agora a gente sabe qual que é a melhor casa para dama, porque a gente está tentando atacar o peão em D4. Aqui as brancas seguem com roque, e aqui você pode jogar bispo E7, jogar a segunda ruptura e fazer o roque menor. Então o rei vai estar seguro aqui nessa posição. Nessa partida que a gente está analisando, do Shirov, ele trouxe uma outra ideia aqui, que seria trocar a pior peça dele no tabuleiro, que é o bispo branco dele, que está atrás dessa cadeia de peões aqui. Então, antes de jogar esses movimentos aqui, bispo E7, F6 e rocar, ele joga cavalo A5 aqui, justamente com a intenção de jogar o bispo em B5 e trocar esse bispo mal dele aqui pelo bispo branco das brancas, que é uma peça muito forte no tabuleiro. Então ele joga cavalo A5, as brancas fazem aquele movimento agora que eu falei que, né, não precisava ficar com medo, porque elas estão enfraquecendo aqui a estrutura de defesa do rei delas. Então você volta o cavalo para E7, as brancas podem jogar aqui cavalo E1 com a ideia de jogar F4 no próximo lance, e você segue o plano aqui de trocar os bispos. Aqui cavalo D3, justamente impedindo essa troca que as pretas querem fazer. E aqui agora as pretas jogam H5, né, aproveitando esse tema da estrutura de peões enfraquecida aqui na frente do rei. Se vier tomada agora, você ganhou de novo a casa F5 para o teu cavalo. Então você pode já voltar o cavalo para F5, mantendo a pressão aqui nesse peão. Aqui as pretas podem seguir com o bispo E3, você volta o teu cavalo para a melhor casa dele, que é C6. Aqui não tem nenhum ataque perigoso contra o bispo, é só você jogar ele em C4 aqui. As brancas seguem com B4, e aqui a gente já vai voltar a dama e passar ela para a ala do rei, justamente por causa da estrutura enfraquecida das brancas. Então a gente joga a dama D8, jogando a dama já com a ideia de dar esse cheque aqui. Só tem que tomar cuidado que aqui nesse caso as pretas estão defendendo com o bispo ali em E3. Então aqui segue com as brancas jogando o bispo G4, e agora as pretas tomam esse bispo justamente para liberar essa casa aqui para a dama. As brancas retomam o cavalo, e aqui as pretas jogam dama G5. E aqui já pode até nos próximos lances vir torre por H5, porque esse bispo aqui está cravado. Então esse é o principal que a gente tinha para falar sobre a variante do avanço da abertura francesa, e no próximo vídeo a gente já pode passar para a variante das trocas.